Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao OABcast, né, em parceria, no podcast em parceria com a CESREI. Eu sou Carla Borba, jornalista que fui convidada pelo OAB, desde já agradeço por isso, para essa conversa, esse debate no podcast de hoje, que tem um tema muito especial, eu tenho certeza que não apenas para mim, mas para todos que estão compondo aqui essa bancada, que é um tema em alusão ao 21 de março, né, o Dia Internacional pela Eliminação da Discriminação Racial. E estamos aqui nessa mesa com a perspectiva, né, com a proposta de uma conversa sobre esse tema, pelo menos a partir de 4 aspectos, né? Pensar numa perspectiva do direito, numa perspectiva da comunicação, numa perspectiva da educação e do movimento negro, né? Nas palavras da professora Nilma Lino Gomes, movimento negro educador. E aí, para isso, a gente tem aqui a advogada Débora Henrique, que é presidente da Comissão de Combate ao Racismo e Discriminação Racial da OAB Campina Grande, o advogado Ricardo Wagner, que é conselheiro da OAB, e o meu amigo aqui, Moisés Alves, professor, jornalista, e integrante da Comissão de Direitos Humanos da OAB, além, né, de ser um conhecido e reconhecido integrante do movimento negro aqui de Campina Grande. Então, a gente inicia provocando vocês, né, pensando conjuntamente. No Brasil, a gente tem uma negação do racismo, né? E gostaria de saber de vocês, né, se isso permanece sendo um dos principais entraves para essa eliminação, né, da discriminação racial, como a data que a gente está celebrando aí hoje, que é 21 de março. Então, vou pegar logo aqui a deixa, né? Dar boa noite a todos e a todas e dizer da alegria de rever todo mundo, né? Militante já dessa questão, militante da educação, militante do direito, né? Rever Gilberto, que é uma figura humana que eu tenho um carinho imenso, rever Carla, rever Débora, companheiro Wagner, e dizer que nós somos um país racista. Essa é a primeira questão que a gente tem que enfrentar. Quando o Brasil começar a entender que tem um nascedouro, o Brasil, na verdade, Carla, ouvintes e assistentes, o Brasil é um país diáspora, primeira compreensão que a gente precisa ter. Nós somos o país com a maior diversidade negra em todos os aspectos, fora da África. O continente africano tem 55 países. Nós só perdemos para um país africano, que é a Nigéria. Então a gente primeiro precisa compreender que nós somos essa diáspora e que nascemos da égide da escravidão, que nós mantemos a estrutura racista. Então, se há racismo estrutural, o Brasil foi o último país a reconhecer o fim da escravidão. Imagina isso. E todos os resquícios da escravidão nós estamos tentando corrigir até hoje, porque não é fácil. Foram 350 anos oficiais de escravidão, 3 séculos e meio. Então, primeiro, esse enfrentamento a gente precisa entender para que a gente faça uma correção dentro da questão dos direitos humanos, dentro da questão da educação, do reconhecimento da luta dos antepassados, dos nossos ancestrais, que se nós chegamos até aqui ainda com essa luta, né, como um racismo estrutural, um racismo perverso, por sinal, muito desumano, que nós precisamos reconhecer esse racismo dentro de uma estrutura familiar, dentro de uma estrutura da indústria do trabalho, até porque a indústria do trabalho no Brasil começa assim: boa aparência. Pronto, e a partir da boa aparência, nós não sabíamos no Brasil o que era boa aparência. E aí ficou nítido no racismo institucional, quando aparece a discussão do racismo institucional. Então, é preciso que a gente tire a máscara racista do país, que passemos a, pelo menos, discutir a educação em outros níveis, porque nós estamos o tempo inteiro colocando a história do povo escravizado, do ser humano escravizado, dos seus países arrancados, e é uma correção que a história precisa fazer. Nós não fomos
Nós não viemos da África, né? É uma coisa que a gente precisa entender. Nós não viemos da África, nós viemos de 3 países do continente africano. Isso é uma questão que a história precisa corrigir. A África tem 55 países, nós não fomos trazidos, arrancados de 55 países. Nós somos arrancados, né, de Luanda, nós somos arrancados de Angola, nós somos arrancados do Benin, né, que é uma correção que a história nos deve há muito tempo, né? O Brasil é um país africano. Não, alguns países africanos são nossos antepassados, nossos ancestrais. E quando nós falamos de ancestralidade, quando nós falamos de antepassados, nós recorremos, por exemplo, à negação da religião de matriz africana. E é bom que a história também corrija, né? Por quê? Porque uma coisa que a gente precisa corrigir, por exemplo, geralmente se coloca no mesmo bojo Wagner, Débora, Ricardo, Gilberto e demais companheiros que estão acompanhando, Carla. Quando se coloca, por exemplo, a Umbanda, por exemplo, a Umbanda não é de matriz africana, a Umbanda é brasileira, é um sincretismo da discussão espírita no Brasil, inclusive, que nasceu a partir das discussões da espiritualidade kardecista, não é? A partir dos anos 20. E aí se coloca em comum, né, a discussão de que nós somos de uma matriz africana, nós somos de países muçulmanos, nós somos de país islamita, nós somos de país que tem a quimbanda, que ninguém quer discutir a religiosidade no Brasil, porque quando se aprofundar na religiosidade no Brasil, nós vamos ter que recontar toda uma história de relação continental. Nós vamos ter que contar uma história de reforma agrária, porque é que nós temos um estado de desigualdade até hoje, porque não se fez a reforma agrária. Então é preciso que a gente já compreenda essa questão, colocando já dentro desse composto do que é as relações étnico-raciais no Brasil, do que são as relações educacionais, as relações de poder, as relações institucionais. E eu tenho a impressão que a OAB de Campina Grande, Carla, começa a perceber talvez uma noção que precisa ser discutida no Brasil. E aí é louvável a postura da OAB Campina Grande. Por quê? Porque se apõe na pauta da discussão da jurisprudência sob o olhar de uma instituição respeitada, de uma instituição que topa o debate, que topa abrir a casa, que topa discutir o racismo estrutural, institucional, educacional, econômico, histórico, político e perverso. E quando a OAB faz isso, você não tem a noção da grandeza que é um momento como este, estimulado por uma instituição como é a OAB. E aí eu quero aqui parabenizar já todos da OAB, né, os conselhos, as comissões, a presidência da OAB, porque esse momento para mim é um momento histórico, é um momento importantíssimo e abre a diáspora da discussão institucional no Brasil do que é a eliminação da discriminação racial a partir de um olhar jurídico e de direitos humanos. É não apenas contar uma história a partir de uma outra perspectiva, né, na perspectiva neocolonial que a gente precisa assumir, mas também escrever uma nova história, um novo capítulo. Então, para isso a gente tem, você tem uma OAB que tem uma comissão específica de combate ao racismo, né? Então é uma instituição que está assumindo o seu papel, porque a OAB tem um papel, né, importante na construção da cidadania de todos nós brasileiros, e assumir, quando constrói uma comissão como essa, é assumir que essa é uma temática assim, importante, não dá para negar. E então, trazer para a pauta jurídica é um soco no estômago jurídico do país, né? Foi uma jurisprudência que negou Luiz Gama, por exemplo. Aí a gente, poxa, o cara nega Luiz Gama e reconhece o advogado Luiz Gama 100 anos depois que faleceu. Um momento como esse, no século XXI, 2024, é um murro no estômago da jurisprudência em nível nacional. Eu queria entender um pouco com o Ricardo e com Débora, se a gente coloca na balança onde é que a gente precisa aprimorar
onde é que a gente está precisando melhorar? É no combate ao racismo ou é na promoção da igualdade racial? Onde é que a gente andou menos? Então, queria saudar todos, né, os ouvintes, e dizer que é uma aula, né? Quando a gente está com Moisés, a gente pode passar aqui o resto da noite só ouvindo e aprendendo, sem porque dúvida. Realmente é uma aula. E eu queria só, antes de responder essa tua pergunta, falar um pouco também sobre a importância, né, como você falou, da OAB, né, ter criado essa comissão de combate ao racismo e à discriminação racial, porque casa muito com o que você tinha falado anteriormente, que uma instituição como a OAB, ela reconhece que existe o racismo, que é o problema da sociedade brasileira, né? Até hoje, ao longo dos anos, é o mito da democracia racial. A gente só consegue combater um problema quando a gente admite que o problema existe. E no Brasil existe esse mito da democracia racial, em que ainda existe no imaginário da sociedade que não existe discriminação, que não existe racismo. Então, como você aponta um problema e busca soluções para o problema, se aquele problema você diz que ele não existe, né? Sempre que eu estou falando, sou convidada para algumas escolas para falar sobre racismo também, e aí eu pergunto para as crianças, né, ou adolescentes, vocês acham que existe racismo no Brasil? Que é uma pergunta que já se fazia desde a década de 80, né? Tem até um vídeo que está circulando novamente aí pelo Instagram, que você acha que existe racismo no Brasil? E todo mundo existe, e os alunos respondem que existe. E aí quando eu pergunto, quem se considera racista? Ninguém se considera racista. Mas todo mundo admite que o racismo existe. Então quem é que está, né, cotidianamente reproduzindo racismo se as pessoas não se enxergam como racistas? Né? Então, quando uma instituição como a OAB diz existe racismo e a gente precisa criar uma comissão de combate ao racismo e à discriminação racial, você está observando o problema dentro, inclusive, da própria instituição, porque a instituição está dentro da sociedade e reproduz também os problemas que a sociedade reproduz, como também o racismo, e é disso a gente precisa combater. Né? E o que a gente pode fazer para combater? Inclusive, a OAB vai receber também, né, a medalha Arnaldo França Xavier, que é uma medalha que a Câmara confere a instituições e pessoas físicas que se destacam aqui no município de Campina Grande na luta antirracista, e a OAB está recebendo justamente pela criação da comissão, né? Então é importante a gente, você voltando para a sua pergunta, né, se a gente avançou na igualdade racial, se a gente avançou no combate ao racismo. Quando eu fiquei sabendo, né, da existência da comissão, eu até conversei com o Dr. Alberto, que eu disse não era bom a gente mudar o nome da comissão para a comissão, né, de igualdade racial, porque o Ministério é da igualdade racial, o Estatuto é da igualdade racial, tudo é da igualdade racial, né? E aí depois a gente refletiu também com base em várias conversas com outros militantes também daqui de Campina Grande, dizendo não, é importante a comissão se chamar Comissão de Combate ao Racismo e à Discriminação Racial, porque aí a gente está abordando o problema dentro do próprio nome da comissão. Quando a gente fala no imaginário da igualdade racial, é como se a gente estivesse perseguindo essa utopia de que vamos ter igualdade, que claro, né, como toda utopia, né, Eduardo Galeano diz, ela está ali, né, a gente vai caminhando para ver se a gente alcança, mas ainda é muito distante. Né? O que a gente tem que fazer hoje é combater o racismo. Mas quando a gente fala em promoção da igualdade, a gente não está provocando a necessidade, por exemplo, de pensar em construção de políticas públicas, porque o universo do combate ainda é aquele da repressão. Inclusive, quando a gente fala combate, né, em vários documentos, hoje a gente nem fala mais combate, a gente fala enfrentamento. Né? A gente busca um enfrentamento. Eu concordo, né, que a gente perseguir a igualdade, né, promover a igualdade é muito importante. E a gente vê que ao longo dos anos, né, principalmente nesses últimos governos, teve um declínio. Teve um período aí que a gente não avançou. Obscuro demais. Mas que a gente tenta, né, que a gente vê políticas públicas, desde a criação do próprio Estatuto da Igualdade Racial, né, que a gente tenta avançar, né, nessa promoção. Mas aí essa promoção, ela, durante esses quantos anos? 14 anos, né, de estatuto, a gente conseguiu, promover a igualdade, porque a gente está vendo políticas públicas que foram criadas, por exemplo, como as cotas, né? Essas cotas, elas estão promovendo a igualdade?
Eu estou fazendo as perguntas, porque né? a gente não consegue promover. Porque existe uma coisa por trás dessa discussão racista, né? E essa discussão é racista, e aí a gente tem que assumir esse papel. Primeiro a gente tem que entender que a gente está numa discussão racista. Nós temos uma luta, educação antirracista, e nós temos uma coisa chamada letramento racial. E quando nós falamos de letramento racial, aí a gente vai na profundidade da educação. Quando nós estamos falando de letramento racial, nós estamos falando de equidade. O que nós desconhecemos ainda é o resultado da luta, primeiro pela igualdade, e aí perpassa pela jurisprudência, igualdade na lei, igualdade de tratamento, igualdade, digamos que de oportunidade, porque a gente está longe da equidade, porque nós não estamos ocupando os espaços de poder. E a equidade é possível quando nós estamos ocupando espaços de poder. Aí, mais uma vez, a importância desse debate, a importância da OAB. Aí sim, o que representa a instituição OAB no Brasil? Espaço de poder, relações de poder. Quando um debate desse vem para dentro da OAB, eu tenho convicção. Esse debate não vai ficar na OAB de Campina Grande. Esse debate vai ganhar esse espaço. E é essa equidade que a gente tem que trazer da igualdade, trazer para a discussão da equidade, porque a gente já passa do preposto jurídico e entra no preposto da dignidade, dos direitos humanos na prática. Eu queria entender um pouco de Ricardo Wagner, como é que você percebe, né, pensando o OAB, pensando em quem compõe o OAB. Débora já adiantou, a gente não é uma bolha, né? O OAB faz parte, né, do contexto social como um todo, mas queria entender essa receptividade, né, dos integrantes da comunidade do direito em relação a uma iniciativa como essa. Se há um olhar no sentido de para que isso? Né? É algo desnecessário, ou se tem uma receptividade, partindo do pressuposto que, tendo receptividade, é minimamente um reconhecimento de que o problema é real, ou se há uma certa resistência. Boa noite a todos, né? Eu queria saudar Carla Borba, a minha colega, minha amiga doutora Débora, presidente da comissão, inclusive da comissão da qual eu faço parte, né? Em nome do meu queridíssimo amigo de trincheira, né? Moisés, professor Moisés. Obrigado. Sua pergunta é importante e não poderia ser diferente, né? Inclusive eu queria aqui aproveitar, nosso presidente já saiu do Alberto, mas o doutor Alberto costuma dizer que a OAB é a Casa da Cidadania e dos Direitos Humanos, e esse slogan está estampado lá na nossa sede, né? Então não poderia ser diferente, Carla, nesse aspecto. A criação da comissão, de fato, foi um sonho, né, que a gente conseguiu almejar, né, diante de tantos problemas e aí eu falo como criminalista, sou advogado criminalista, né? Estou ali, digamos assim, na trincheira, de alguma forma, desses problemas que advêm ali na delegacia, que é uma realidade, né? O que chega ali na delegacia, né, corrobora aquilo que está na sociedade, né? Então, a criação da comissão, Débora já falou bem sobre isso, né? Ela vem justamente para poder a gente, através de uma instituição importante, como o professor Moisés falou, para a gente poder dar visibilidade, e não só isso, né? Para a gente poder, de fato, né, criar ali num ambiente institucional, porque, professor Moisés, uma coisa é eu estar fazendo ali a militância isoladamente, outra coisa é quando você tem uma instituição, de alguma forma, que vem para corrigir essa distorção. Quando você tem instituição é diferente, inclusive a receptividade, né? Então, a criação da comissão, eu diria que ela corrobora com aquele slogan que a gente tem na nossa sede: a Casa da Cidadania e dos Direitos Humanos. E nosso presidente Alberto, ele insiste muito nisso, né? Todas as reuniões e as entregas de carteira da OAB, que é sempre uma coisa muito festiva, ele insiste em dizer: aqui sim, hoje isso aqui é a Casa da Cidadania e dos Direitos Humanos, né? Então não poderia ser diferente, mas eu queria, de alguma forma, aproveitar o ensejo para falar um pouco da questão, e aí que é a minha realidade, né? Da questão do direito penal, né? Que é o que eu atuo no dia a dia, né? O que a gente via antes da Lei 14.532, que altera ali a Lei 7.716, a gente via muitas vezes ali na delegacia, quando chegava casos de injúria, né? Porque a injúria em si, ela pegava um gancho ali no artigo 140 do Código Penal, que era a pena, inclusive, da Lei 7.716,
quando você cometia uma injúria, que a injúria, só diferenciando o racismo, né? A lei fala que o racismo abrange uma coletividade, né? E a injúria racial seria o indivíduo, né? Mas a lei era muito branda, né? Quando chegava na delegacia, ficava a critério da subjetividade do delegado, né? E quando isso ia para a justiça e para o poder judiciário, né? Muitas vezes se fazia o que a gente chama, professor Moisés, de transação penal. O cara pagava uma multa, às vezes prestava um serviço, né? Às vezes fazia ali uma composição, e isso não tinha efeito do ponto de vista da coletividade. Quer dizer, meu amigo, eu fui lá, paguei R$500 e vou continuar cometendo injúria. Com a nova lei, que altera, que equipara a injúria racial ao racismo, isso muda. Isso, inclusive, faz com que o crime não seja inafiançável, ou seja, não dá mais margem para o delegado, na sua subjetividade, dizer, olha, paga aqui uma fiança, né? Ou então isso vai para a justiça, isso vai se transformar numa transação penal, tu vai lá, resolve, paga uma multa ou faz uma composição e está resolvido. Então, a gente não via, do ponto de vista corretivo, digamos assim, uma punição mais severa. Poxa, cara, então quer dizer que eu posso pagar isso para continuar praticando racismo, né? Porque isso está introjetado dentro do racista, né? Eu costumo dizer que o racista muitas vezes ele só aprende pela dor da lei penal, né? Então, quando há essa mudança, e aí depois a gente pode aprofundar mais isso, quando há essa mudança, e aí eu quero chegar na tua pergunta, e a OAB, né, sendo uma instituição que abrange não só advogados, e hoje em dia eu diria que a OAB tem mais membros que não são advogados do que advogados. E isso para a gente é uma vitória, professor Moisés, né? Quando de fato a OAB ela se engaja nisso, ela também, do ponto de vista institucional, começa a dar visibilidade a essa questão, fazendo com que de fato a gente tenha esse tema como um tema princípio da sociedade, né? E aí, quando isso corrobora na delegacia, que o cara diz, poxa, bicho, então quer dizer que agora eu vou pagar, agora não tem mais fiança, não. Inclusive, você pode até ficar preso amanhã na custódia, o juiz vai decidir se você vai sair ou não, né? De alguma forma, ou você aprende pela dor, né? Que é a dor da lei penal, e eu costumo dizer que a liberdade é um direito fundamental, né? Que a gente tem. Então, quando a gente é privado dela, a gente sente na pele. Então, eu diria que a mudança, né, da equiparação do racismo, da injúria racial ao racismo, ela é um ponto positivo. E na OAB a gente tem insistido muito nesse aspecto, né, dando essa visibilidade. Eu acho que você está trazendo um tema que permite a gente mergulhar em algo que veio à tona, né, que foi evidenciado recentemente no país, que é a questão do racismo estrutural versus racismo individual. Quando você está falando de injúria, né, que vai se reportar ao indivíduo. Então, em que medida esse racismo individual, ele reforça a construção do racismo estrutural, né? E não é para o indivíduo se eximir da sua responsabilidade enquanto indivíduo que reproduz essas práticas racistas, né? Colocando na conta de um racismo estrutural, né? Eu não tenho nada a ver com isso, eu estou reproduzindo um racismo, você está reforçando um racismo estrutural. Então, queria ouvi-los nessa perspectiva também, esse reforço, esse fortalecimento de uma construção social, né? Dessa estrutura racista em que a gente vive. Fiquem à vontade. Porque existe uma coisa assim que a gente precisa, eu sempre digo ao aluno, eu digo aos companheiros militantes, eu digo no terreiro, eu digo na capoeira, nós precisamos estudar. Pode ter certeza, tudo isso que é colocado aqui, ela passa de uma certa forma despercebido por falta do conhecimento do outro lado. Se, por exemplo, existem duas coisas, Moisés é militante do movimento negro, aí o cara se contém, mas se ele pegar uma outra pessoa que não é militante, aí se o cara não tem conhecimento, porque ele sabe que eu vou reagir, né? Moisés, Deus me livre. Não é isso. O que nós temos que aprender, gente, é quando a gente começar a discutir, aí os novos advogados vão ganhar uma roupagem excelente jurídica, não é? Porque quando você ganha a lei a favor, esse é o papel da OAB, fazer com que a lei aconteça na cidadania. Alberto é muito feliz quando coloca isso, e ele sabe o que está dizendo, porque quando o cara associa a lei à cidadania, o cara que pensa em cometer o crime, seja lá ele qual for, ele recua. Diz, não, fulano tem consciência,
né? É aquela coisa assim, fulano é um professor, então com ele eu não quero briga, porque ele é um professor, né? E quando ele é um militante, com esse cara aí eu quero uma briguinha, porque militante dá ibope. O cara não briga com o presidente de SAP porque não dá ibope, mas vai brigar com o presidente da Câmara, com o presidente da OAB, com o presidente, porque a gente tem que saber o alvo que a gente quer atingir. A sociedade, ela tem concepções, e é preciso que a gente entenda que depois da concepção racista estrutural, a sociedade ganhou a concepção do debate, e esse debate não é aceito. E vou te dizer com toda clareza, cara, e aí aos que nos acompanham, Wagner, essa nossa sociedade conseguiu mostrar seu rosto racista, conseguiu desmistificar o mito da democracia racial há pelo menos 3 ou 4 anos atrás, porque alguém assumiu esse discurso racista, esse discurso misógino, esse discurso perverso, desumano, e metade da sociedade continua fazendo esse discurso e fazendo essa prática. Se você observar a mídia aí, as redes sociais, que é uma mídia que geralmente o covarde se apodera, né? Ele cria pseudos, ele cria nome diferente, perfis diferentes, perfis falsos, fake news, porque não tem a coragem, né, de ir para o debate, porque não tem a coragem de estudar, porque não senta para dizer, gente, a nossa sociedade tem esse problema. E quando a OAB faz isso, eu desde que Alberto me convidou, que eu fiquei pensando o tempo inteiro, nossa, quer dizer que nós vamos para a OAB discutir direitos humanos de questão negra, porque na nossa última reunião, o que nós pautamos, companheira Débora, foi exatamente isso. O dia 21 de março, dia de luta pela discriminação racial no planeta. Porque nós temos um problema muito grande em nível nacional, nós temos um problema muito grande em nível mundial, Europa, e aí continue fazendo agora de maneira muito pior, de maneira viva, o que está acontecendo na Palestina é isso, tá? E a gente não pode aceitar isso na Palestina, porque a gente está aceitando no nordestino, no paraibano, no povo negro, nas mulheres, nas crianças. E aí quando a gente está falando de direitos humanos, e é esse o questionamento que eu tenho feito, quando alguém nos coloca naquela condição, o povo de direitos humanos só defende bandido, nós defendemos humanos. Ser bandido é uma consequência muitas vezes de escolha de situação estrutural, né? De desestrutura familiar, de desestrutura econômica. Mas quem são as grandes vítimas? Essa é a pergunta que tem que fazer a sociedade, cara. Quem é que está nos dados do analfabetismo? Quem está nos dados, por exemplo, do mesmo olhar que a sociedade teve há pelo menos 100 anos atrás em relação a Maria da Conceição, Clementina de Jesus, não, a escritora, que me foge um pouco da memória agora. Carolina Maria de Jesus. Pronto, muito obrigado, Carla. Então, por que essas coisas continuam acontecendo? Onde é que está, dentro da nomenclatura trabalhista, o posicionamento das mulheres? Isso a gente precisa discutir. Sabe por quê? Porque a gente tem que se colocar no lugar do outro. É aquilo que nós chamamos de empatia. A gente tem que perder a mania de só achar que acontece com os outros. Não acontece comigo não, cara. Porque eu não tenho um filho homossexual. Não é isso que a gente está falando. A questão da orientação sexual, a questão do racismo, a questão da misoginia, a questão da desestrutura econômica que está por trás para manter esse racismo estrutural. E é esse o papel que a gente precisa ter. O papel do militante, o papel do militante advogado, o papel do militante jornalístico, o papel da mídia, o papel da educação, são essas cortinas que nós temos que abrir. Esse é o nosso papel. E Moisés, eu queria entender um pouco como é que a comissão e como é que a OAB vem enfrentando esse racismo estrutural ou racismo institucional no âmbito do judiciário. Que maneira isso aparece para vocês, com relatos, né, com problemáticas que eu imagino que venham sendo compartilhadas por comissão? Vou abordar já, só vou fazer uma pincelada no que Moisés estava falando, porque
pessoa que gosta de falar, ex-professora, né? A gente gosta de falar. E aí eu vejo que essa discussão do racismo estrutural e do letramento racial que chegou, né, como você disse, há uns 4 anos atrás, ou na verdade há uma década, né? E com as redes sociais, né, a eclosão das redes sociais fez as pessoas sentirem pelo menos vergonha, entre aspas, de externalizarem o seu racismo, né? Porém, criou também mecanismos para as pessoas justificarem o seu racismo, que era o que você está falando, que agora a gente está nessa discussão, né? Por quê? Porque a gente esteve vendo diariamente há uns 2 meses, eu acho, né? Começou lá o programa lá, que uma pessoa está sofrendo racismo diariamente, e as pessoas que estão sendo racistas, né, quando elas saem do programa, elas estão colocando na conta do racismo estrutural. Não, mas é porque o racismo estrutural está aqui, eu estou reproduzindo inconscientemente, né? Então a gente acaba que a discussão avança, né, mas serve agora como mecanismo para justificar. Perfeito. Né, o porquê está sendo racista. E aí temos outro caso, né, que ficou bem em evidência, que foi o da cantora Luísa Sonza, né, que ela justificou com racismo estrutural de estar num hotel, num resort, e ter uma mulher negra lá, né, com ela naquele resort, e ela só entendeu o papel da mulher negra como uma pessoa subserviente naquele contexto. E virar para uma hóspede e pedir para pegar água. E aí, na época, né, que já faz alguns anos, as pessoas disseram, não, isso é mimimi, é porque essa mulher quer aparecer, quer ganhar dinheiro e tal. E quando a gente viu que recentemente, né, ela nem falava mais sobre isso, mas voltou a falar, né? E aí agora, com o avanço da discussão, as pessoas estão dizendo, não, realmente foi racismo. Então a gente vê um avanço, é pequeno, né? Até como a sociedade entende, né, as questões, né, de racismo que são maximizadas na mídia, né? Alguns anos atrás era mais mimimi, não que hoje não seja, né? Que as pessoas também dizem, né, que racismo não existe, racismo é mimimi, não adianta a gente estar questionando. E aí bate em outro lugar, que é outra pergunta que você tinha feito, acho que a Ricardo, né? Como as pessoas enxergam a comissão, né? E aí o quanto as pessoas têm um estranhamento de pessoas negras estarem na OAB, porque não é o nosso lugar. Né? Não é um lugar que foi criado para a gente, porque desde da nossa do 13 de maio, né? Suposto 13 de maio, não houve na sociedade, né, o local para onde as pessoas negras iriam estar em igualdade, né, que a gente estava falando, com as pessoas brancas, né? As pessoas... Tem avançado em mapeamento dos advogados e advogadas. A OAB acabou de fazer um censo, né? O censo importantíssimo da OAB, mas ano passado, né, também tínhamos poucos dados, que 6%, né, das advogadas, né, eram mulheres negras. 6%. Não, eram negros, 6% eram negros, né? Estou tentando lembrar agora o dado da quantidade de mulheres negras, porque no dia 8 de março a gente fez um encontro lá no CCJ, né, na faculdade lá de Direito da UEPB, para falar justamente sobre isso. E aí eu estava pegando uns dados, aí, por exemplo, no judiciário só tem 1% de juízes negros. Então, assim, a gente vê que o judiciário em si não é um lugar que ele foi pensado, né? Pensado não, né? Que foi ocupado ao longo dos anos por pessoas negras, e as pessoas se sentem, né, muitas vezes sim incomodadas de ver pessoas negras ocupando um lugar que historicamente é delas. Espaço Mas de por poder, que é né? delas, né? Por exemplo, quando eu fui pegar meu OAB, Moisés, só tinha eu fiquei emocionadíssima, eu chorei do início ao fim de 2020, nem sabia que ia ter pandemia, senão eu tinha chorado triplo. Eu recebi meu OAB dia 10 de março, no dia 18 fecha tudo, pandemia. E aí tem um isolamento. Né? E aí eu fui com meu pai também é um homem negro, né? E a gente foi receber minha carteira, e aí eu procurava e não tinha, né? Não tinha, não sei se hoje tem, porque eu não acompanhei mais as entregas das carteiras, Ricardo acompanha muito mais. Mas assim, por exemplo, no CCJ, quando eu cheguei lá, o número de pessoas, né, de mulheres, principalmente negras, cresceu absurdamente. Na minha turma só tínhamos eu e outro colega de negros, né? Lá em 2010. Hoje em dia tem mais pessoas negras. Mas ainda assim, você se depara cotidianamente com racismos dentro, né, da nossa própria atuação.
né, de você chegar e a juíza falar com o cliente, achando que a cliente é advogado. Tanto é que eu fico rindo, né, com o pessoal diz, agora eu tenho que andar, viu, que esse broche, eu ganhei esse broche, agora eu vou ter esse broche para todo mundo canto, que é para ninguém se enganar mais, né? Mas ninguém confunde uma mulher branca, né? Parece que aquele é o lugar que é dela, não é o nosso, né? E voltando à sua pergunta, né? Ano passado, em novembro, eu estive conversando com uma Yara, né? A gente participou de um evento lá no Cine São José e ela relatou justamente um caso de racismo que ela sofreu e ela não sabia a existência da comissão, né? Talvez a gente esteja pecando ainda na divulgação da existência da comissão e como a gente pode, vamos melhorar nesses casos, com pauta, tá? Né? Auxiliar, prestar essa assistência, inclusive judiciariamente. Ela sofreu racismo religioso, né? Nas redes sociais e foi denunciar. Inclusive caso de aumento de pena, tá? Isso aí. Foi na delegacia e foi totalmente desencorajada, né? Tanto que ela disse que ela mesma foi resolver. E aí ela foi na paróquia, porque tem no terreiro, né? Tem um dia que você vai, né? Também na Igreja Católica, né? O nosso sincretismo, né? E aí ela filmaram, né? Ela lá e colocaram no Instagram. E aí fizeram toda a qualidade de comentário, né? Porque as pessoas acham que as redes sociais é uma terra onde não existe lei, você pode falar o que você quiser sem sofrer nenhum tipo de represália, né? Então ela sofreu racismo religioso, né? Muito grande. Ela disse que foi dormir, quando acordou já era assim outro mundo, porque existe isso, né? Quando acontece uma situação, que essa situação é maximizada nas redes sociais, seu mundo vira assim, né? Porque de uma hora para outra os olhares mudam todos, né? E aí ela disse que foi até a paróquia e conversou lá com o padre e falou, e eu aplaudi muito, né, o gesto dela, né, para buscar a resolução, porque não teve amparo judicial. Inclusive eu falei com ela sobre a comissão e ela também está desacreditada, porque as pessoas acham realmente que não vai acontecer nada, que não vai dar em nada. Tanto quanto as mulheres, né, que sofrem violência, né, cotidianamente, chegam na delegacia e estão desencorajadas, né, a denunciar os seus agressores, também existe esse movimento das pessoas sofrerem racismo e serem desencorajadas a denunciar o racismo, achando que também não vai acontecer nada. Isso me faz lembrar ao que Moisés já pontuou, a questão do letramento racial, dessa deficiência que a gente tem em relação ao letramento racial. E aí eu perguntaria, direcionando para esse universo do direito, o quanto vocês sentem falta desse processo de educação, né, para a diversidade étnico-racial na formação de quem passa por uma formação na área do direito, que vai lidar diretamente, né, muito diretamente, boa parcela dos encarcerados, né, que passam por todo o trâmite da delegacia. Perfeito. Depois passa por operadores do direito. Sem sombra de dúvida. E se esse operador do direito não tem um letramento racial, ele tende forçosamente a reproduzir essa lógica racista que a gente vai internalizando, né, ao longo da nossa formação. Então, que falta que isso faz no olhar da comissão e o quanto que, entendendo que isso faz uma falta, a comissão tem pensado em se mobilizar em relação a essa temática. Pois é importante essa colocação que se faz, inclusive, né, aproveitar que o ensejo, né, isso aqui é público e a doutora Débora tocou num assunto importante, que é a questão da comunicação, né? E a gente de fato precisa melhorar essa comunicação. Acredito que por ser uma comissão muito incipiente, né, tá no início ainda, a gente ainda está de alguma forma caminhando aí, caminhão recente, né, Débora? Acho que tem o quê? Temos seis meses. A gente começou de fato em outubro, né, do ano passado. Muito novo. E aí, Carla, isso é como meu querido professor Moisés falou, isso é uma questão paulatina, que a gente de alguma forma tem que ir trabalhando, porque de fato, né, existe assim visibilidade, né? Ela falou num ponto aqui que é a questão da entrega da carteira da OAB. Eu acompanho as entregas da carteira da OAB porque eu faço questão, porque sempre é um evento muito emocionante, né? E eu gosto muito da emoção. Eu estava dizendo a nosso presidente hoje que eu gosto de estar nas entregas porque eu me emociono, eu chorei agora na última entrega, né? Sou chorão.
E de fato, eu acho que a comunicação, a gente melhorar a comunicação, né? Inclusive pode até ser pauta da próxima reunião, para a gente cobrar do nosso presidente, é importante. E aí, Carla, você fala na questão da formação, né? Quando a gente fala da questão do negro nas universidades, nos cursos de direito, ainda é de fato muito incipiente, a gente vê poucos, né? E acredito eu que o processo educacional, né, como o meu querido professor Moisés falou, como é um processo paulatino, ele precisa ser enfatizado dentro das universidades, porque de fato, Carla, né, é o operador do direito quem vai ter esse papel de conduzir a vítima que sofreu racismo, né? Eu chamo de injúria racial, mas hoje é equiparado, eu chamo de racismo também. Eu posso chamar injúria racial, está equiparado, então se está equiparado é racismo na coletividade e é racismo individualmente, né? Como operador, posso te dizer o seguinte, né? A lei ela é recente, né? Ela é de janeiro de 2023, né? Então, claro, a gente tem muito ainda o que melhorar na perspectiva da aplicação dela, né? Mas eu acredito que ela é um ponto positivo, porque na medida em que ela faz com que você não pague, não seja mais afiançável na delegacia e não tenha mais prescrição, porque é imprescritível agora, né? A própria prática dos delegados em delegacia, né? Essa prática corriqueira vai fazer com que eles, de alguma forma, deixem de lado aquela subjetividade. Quando a lei quando a pena era de 1 a 3 anos, que você, né, como eu disse anteriormente, né, você convertia aquilo numa multa e agora passa de fato a aplicar ela do ponto de vista daquilo que está na letra da lei, que hoje a pena ela é de 2 a 5, né, e tem uns casos de aumento de pena, né, quando esse crime é praticado no ambiente das comunicações, das comunicações sociais, da mídia, quando ela é praticada nos estádios de futebol, nos shows. A gente tem aquele caso de Seu Jorge, né? Sim. Que foi um caso típico ali de um racismo, que ali faz parte do racismo estrutural. E a nova lei, né, inclusive ela tem um dispositivo que ela bane aquelas torcidas que praticam racismo, que na Europa hoje é muito comum ainda, né? Ou seja, se a Europa tivesse uma lei hoje semelhante à lei brasileira, muitas daquelas torcidas não entrariam mais nos estádios, né? Então, Carlos, eu acredito que a própria prática e a aplicação disso pelos operadores do direito, né? E aí eu vou deixar vou ser redundante, vou deixar essa deixa para meu querido professor Moisés, enquanto educador, né? Esse processo paulatino com a nova lei, e aí eu entendo que isso é um ponto positivo, a questão do aumento das penas, né, nesse aspecto, e do banimento de torcidas nos shows, né, vai fazer com que, de alguma forma, e aí eu repito o que eu tinha falado anteriormente, você vai ter que aprender pela dor. E os operadores do direito, eles não podem ser omissos nesse aspecto, né? E aí o processo educacional, Moisés, vai vir nesse sentido, né? Agora eu entendo também que realmente a questão do distanciamento dos negros que fazem parte que eram as minorias socialmente postas, ela ainda está muito distante do universo das universidades de direito, né? Eu fui historiar minha vida, então eu descobri que eu sou índio, né? Sou ali família com Cafuso, e eu também sou uma exceção no curso de direito, porque eu venho de uma classe desprivilegiada, né? Economicamente falando, sou filho de uma mãe que foi auxiliar de enfermagem, que criou 4 filhos sem um pai presente, né? Morando ali numa caserna pequenininha, né? E de alguma forma, pela minha insistência, eu consegui hoje chegar em alguns espaços de poder onde eu posso de alguma forma verbalizar isso. E eu tenho não só eu, como minha querida Débora e os membros da comissão, a gente tem o dever de incentivar os operadores do direito a pegar essa lei e colocar ela como uma prática, porque acredito eu que quando isso começa a ser posto do ponto de vista de uma prática, professor Moisés, né, a gente de alguma forma tende a melhorar a situação, ou seja, a gente tem como minimizar o que eu vou usar a palavra minimizar, né? Mas eu acredito que o papel do operador do direito, e a comissão vem nesse aspecto, acredito eu, né? Dentro do processo educacional, vai fazer com que o operador do direito, ele, independentemente da visão, se ele é um branco, ele opere essa lei de alguma forma, ele leve isso à frente, né?
e dentro do processo educacional, para que a gente possa de alguma forma, e aí eu insisto muito nisso, como criminalista, né? Pela dor, tá? Pela dor da prisão, né? Pela dor da questão de você ter que responder um processo, não como antes, pagando uma prestação de serviço ou fazendo uma composição, mas você tem que sentir pela dor, tá? Por quê? Porque o racismo hoje que está introjetado e estrutural, e aí Carla falou muito bem nisso, né? Ele causa, ele é um mal, né? Mas como você falou, ele é um mal na sociedade, mal realmente no sentido amplo, né? Então, o papel da OAB, e aí, para mim, se isso não acontecer, não tem sentido, é a gente dar visibilidade, fazer a discussão institucional, inclusive dentro das universidades públicas e privadas, né? Isso aqui é minha presidente, né? A gente poderia, inclusive, incluir isso aqui como pode, para a gente fazer a discussão nas escolas públicas, sim, junto com os conselhos de paz, com os professores, independentemente da cor de pele, né? Colocar isso aqui como uma prática que não pode retroceder mais, né? E aí o Supremo Tribunal Federal foi muito importante nesse aspecto, porque foi através de uma audição colegiada que veio a Lei 14.532. Ela veio pela discussão do Supremo Tribunal Federal, exigiu que houvesse uma mudança nesse aspecto. Que a gente coloque que essas leis, elas não chegam, né, do nada, ela é fruto de um trabalho, de um movimento, né, uma conquista, né, coletiva. E aí, na sua fala, você traz um pouco dessa percepção de si. Isso. E aí eu queria saber, né, buscar aqui o movimento negro educador e o quanto que ele impactou no tornar-se negro de cada um aqui, sabe? Porque não necessariamente a gente nasce negro e se reconhece ou se assume negro, isso, né? Dentro desse processo isso não é tão tranquilo, mas a gente tem esse impacto desse movimento negro, né? Que o Brasil acabou de divulgar números que a gente chegou num patamar de autodeclaração. Eu ia dizer que a gente ainda fala as minorias, e a gente tem... Não somos minorias. Somos maioria. Vou lembrar que minoria é uma linguagem econômica. Isso. É porque se julga pelo campo da conta bancária. Economicamente falando, né? Minoria porque são em quantidade. Somos maioria. E que maioria, né? Eu queria já assim, é um momento tão emocionante, gente. É um momento gratificante. Vocês não têm ideia do que significa isso para a militância negra. Nós que caminhamos por dentro dos guetos, das vielas, das favelas, isso, nós vamos visitar o aluno lá. E quando a gente chega nos becos, quando a gente chega nos guetos, dá um certo receio, um certo susto. E por que nós temos esse certo susto? Porque esse número, essa quantidade que está marginalizada ainda, não reflete os números das escolas. Esse é um dado que a gente precisa ter. Poxa, o povo negro ainda está à margem da educação, né? Então, para a gente não confundir educação com bons modos, primeira coisa. E uma outra coisa que a gente precisa estar muito atento, que é o racismo institucional. Esse é um perigo, porque passa a impressão em dado momento, pega um negro, um ser humano negro, um mesmo, ou uma negra, ou um indígena, aí bota lá e diz, está resolvido o problema. Não é verdade. Isso é uma coisa que a gente precisa estar atento. O movimento negro precisa estar atento a isso. Resolver o problema individual. Nós estamos falando de uma coisa coletiva. E muitas vezes é utilizado como justificativa para dizer aqui nós não temos racismo. Exatamente. Né? Representante. A gente tem que ter cuidado nessa casca de banana. Se fosse um troféu, é uma casca de banana política, e é uma casca de banana histórica, e é uma casca de banana potencializada pela mídia, porque ele fica o tempo inteiro reproduzindo isso. Então a gente precisa ter esse cuidado. Quando o secretário Raimundo da Sora, que é advogado, né, quando ele foi me convidar, eu tenho uma série de interrogações. Eu digo, tudo bem, ele chamou de desafio, tá? Moisés, eu tenho um desafio para você. Só você vai caber nesse lugar. Eu disse, só eu como secretário. É a questão negra. Nós vamos criar a coordenação étnico-racial na Secretaria de Educação. Muito louvável. Um ponto extremamente importante. Aí eu perguntei, mas como é essa coordenação? Eu vou sozinho? Não, não, peraí, vamos tentar entender. Se os meus fica algo não resolvido. Primeira questão que a gente tem que ter visão.
quando isso é colocado, cara, no ponto de vista político. E a gente tem que ter cuidado. O político é um lugar de poder. E o militante tem que estar atento, que ele vai ser instrumento de visibilidade, é opinião pública, é crescimento intelectual, é crescimento humano, é mexer na estrutura. E aí, eu disse, vamos fazer o seguinte, vamos conversar com o prefeito. E eu quero expor o meu ponto de vista de que é uma coordenação. E os dois escutaram. E aí eu vou para dentro da estrutura, chamo o movimento negro, me reúno na sala, no espaço da secretaria, já começa aí um problema. Muita gente da capoeira, né? Pessoal de terreiro e tal, e outros militantes de comunidade, traz esse militante para cá, para mim me sentir protegido. Porque quando eu olhei a estrutura das coordenações, quem ocupava os setores da estrutura, perfeito, eu comecei a fazer a leitura, gente. E aí a gente tem que ter essa sensibilidade de saber que o secretário estava me dizendo uma coisa intrínseca. Tu vai enfrentar a estrutura. E isso tinha que dar resultado. Aí eu recorri à Câmara Municipal. Fui lá e ocupei a tribuna livre. Porque a gente tinha que ir para o espaço de poder. Logo eu estava indo para uma coordenação que tinha relação com o poder. Sim. Então assim, é preciso que quando a gente ocupe esses espaços, a gente pegue na mão do outro. Perfeito. Não é essa de ir sozinho, você não resolve nada sozinho. E sem contar, Moisés, que um espaço como esse, quando é aberto, a gente, sobretudo numa área como educação, a gente sabe que boa parcela das nossas crianças, ou boa parcela da população negra, tem como primeiro registro, ou um dos registros de vivência do racismo na escola. Aí entrou a questão. Aí eu tive um certo receio, mas aí eu fui conversar com os nossos companheiros, e inclusive com o Conselho Estadual da Igualdade Racial, para assumir lá. Eu fui conversar com todos os setores. Por que eu tive que fazer isso? Primeiro porque é coletivo, eu não acredito em nada individual. Perfeito. Esse negócio de individual, para mim é uma coisa meio do capitalismo mesmo, de anular muitos valores que você tem em cima de uma relação econômica. E aí as coisas não são só econômicas, né? E aí eu tinha que levar em consideração espiritual, tinha que levar educacional, tinha que levar a política. Mas aí o que me deixou no desafio, Carla e demais companheiros, foi exatamente isso. Espera aí, é uma oportunidade, foi alguém que me alertou para isso. Não, você não tem que recuar não, você vai lá e começa a questionar a estrutura lá dentro. Perfeito. Né? E aí, cara, só para a gente fechar essa questão, surgiu a discussão, por exemplo, de criar a lei do racismo institucional no município. Aí eu senti necessidade da OAB, comecei a flertar com a OAB. Espera aí, velho, institucional? Então não, eu não posso estar sozinho. Juridicamente eu não podia botar a mão só, porque aí eu estaria descoberto. Sim. Eu teria que ter a cobertura da lei. O diálogo com o Alberto, inclusive, começou nesse tipo. Peraí, se eu botar a mão sozinho, não dá, eu tenho que fazer uma reunião com o meu povo, mas eu tenho que ter um advogado. E aí já temos a coordenação. E aí foi um trabalho duro dentro da própria secretaria. Eu enfrentei primeiro os meus. Perfeito. E eu sabia cada tiro nas costas, cada visita. Eu fui visitar, só para que tenhamos uma ideia, eu fui visitar 107 unidades do município, todas as gestoras, supervisoras, psicólogas, técnicos, professores, fazer as formações étnico-raciais. Tu sabe o que é isso? Assim, olha, está errado isso aqui, nós temos uma diretriz porque a gente precisa discutir, nós temos um letramento racial que nós precisamos discutir, nós temos uma institucionalidade que precisa ser rediscutida e nós precisamos de parceiros. Quem são esses parceiros? Entra aí a institucionalidade. Quem são os parceiros, Moisés? Deixa eu te explicar. Isso enfrentando lá o embate mesmo. Não, eu preciso da OAB comigo. Eu preciso do Conselho Estadual da Igualdade Racial. Eu preciso discutir em nível nacional com a Comissão de Direitos Humanos. É uma discussão interinstitucional, realmente, que no final das contas... Vai acontecer, é isso que eu estou querendo colocar. Para que o município, aí eu tenho que admitir, gente, eu tenho que ser honesto com a minha consciência, para que os professores começassem a pedir palestras, para que os gestores começassem a dizer, olha, eu queria as formações descentralizadas.
Eu queria que fosse só a questão étnico-racial. Eu disse, não é só étnico-racial, não. É educação antirracista. A gente tem que mexer nessa estrutura. E aí, nós tivemos que fazer esse trabalho. Tem avançado em muita coisa. A gente tem crescido muito. As formações da UFCG que tem nos ajudado bastante. As formações das relações étnico-raciais nas especializações da Universidade Estadual da Paraíba. Eu acho que tem a parceria com as parcerias que eu chamo são as instituições externas da Secretaria, a Universidade Federal, a Universidade Federal da Paraíba, né? Os movimentos sociais em nível de Estado. A gente está na reta, E aí, só para fechar, cara, só para a gente entender, quando você coloca, Ricardo, essa questão do setor das escolas públicas, não. Tem que ser a educação como um todo. As escolas privadas precisam entrar no debate. Sim. Sabe? Isso em nível universitário, isso em nível de ensino médio, isso em nível de ensino fundamental e dos anos iniciais e até das creches. Porque existe todo esse processo e a gente precisa ser relativamente... Eu disse para Alberto hoje, eu disse, o tema, ele para muitos outros programas, mas só para dizer que nesse aspecto da educação, eu acho que teve uma visibilidade maior a formação da semana pedagógica, a semana pedagógica desse semestre, desse ano, do município, foi sobre a equidade racial. Sim. Então, isso não é à toa que chega um tema como esse. Eu queria que chegasse também na rede privada, porque Sem ano dúvida. passado a gente foi em algumas escolas, né, no mês da consciência negra, que é quando se escolhe um dia num ano para discutir o tema. Inclusive, uma das nossas propostas na comissão é a gente levar o ano inteiro, né, para as escolas essa discussão. Uma pauta permanente, né? E aí, inclusive, eu estava dizendo na reunião da comissão, a gente pontuou algumas escolas, todas da rede estadual, né? Eu disse, não, a gente tem que falar com escolas privadas também, porque ano passado eu visitei escolas públicas e escolas privadas, e o debate na escola pública, ele é muito superior do que na rede privada, gente. Na rede privada a gente pergunta o que é racismo, o pessoal fica calado. Vocês já vivenciaram racismo, o pessoal tem medo de falar. E eu, como você estava falando, né? A gente se descobre negro no primeiro racismo que a gente sofre e foi dentro de uma escola privada, né? Inclusive é que você falou do seu filho, que Perfeito. Quando eu saí da escola, sinceramente, eu bati os pés. Eu disse, nunca mais eu quero voltar nessa escola, quando eu saí no terceiro ano do ensino médio. Mas tive que voltar 2 vezes. A primeira, porque tive que pegar meu histórico para levar na universidade, perdi o histórico. E tive que voltar de novo quando eu passei de novo no vestibular. Mas eu não passo nem na calçada, porque eu sofri muito racismo. Justamente porque uma pessoa negra, né, e 99% de pessoas brancas dentro de uma escola privada, né? Eu cheguei ao ponto de estar apresentando um trabalho e uma menina dizer, eu não vou ficar nessa sala com essa menina preta apresentando esse trabalho, e saí, e o professor não fala nada. Tudo bem que era anos 2000, né, 2005, o debate não estava tão avançado, eu imagino que hoje em dia uma situação dessas teria outras ramificações, né, mas diversas, sabe, situações de racismo, né? E isso, quando eu entrei na universidade, foi uma libertação, né? Porque você encontra pessoas que são minimamente iguais a você. E a gente precisa ter cuidado, inclusive, nessa história da educação, nas brincadeiras racistas. Sim, Aquelas racismo brincadeiras. recreativo, que vai dar outro tema. É sempre a gente, assim, o cara escolhido para ser o debochado da paciência. Gente, eu estou na missão, assim, indigesta, né, botar um ponto final. Agradecendo muitíssimo a vocês, né, pela disponibilidade, pela troca, né, pela forma generosa com que cada um veio aqui e expôs, né, de forma tão genuína, de forma tão bem feita, né, essa temática que todos nós precisamos nos comprometer, né, em trabalhar numa educação antirracista, numa perspectiva antirracista. Agradecer ao AB pela iniciativa, agradecer e parabenizar, né, pela iniciativa em parceria com a SESREI, né, e que outros espaços como esse possam ser ocupados para que a gente sim debata o tema, porque
é preciso dar visibilidade para que a gente consiga fazer os enfrentamentos, né? Como lembrou bem Débora, a temática agora na forma de falar, o enfrentamento do problema. Tá? Muito obrigada. Isso, eu quero dizer, agora eu vou ser rápido, tá? Primeiro eu quero anunciar que em abril está surgindo aí uma nova instituição de militância negra em Campina Grande, institucionalizada, inclusive em parceria com a OAB. Quero agradecer ao Alberto pelo convite. Quero agradecer a presença do Ricardo, a companhia de Débora, a companhia de Carla, e rever o meu amigo Gilberto, essa figura humana assim que eu sempre, onde eu passo, eu digo, ó, é Gilberto Mota, vocês estão falando desse cara, esse cara tem a alma mais bonita que eu conheço, é um grande ser humano. Esse cara é um grande ser humano. Então, assim, é um tipo do cara que você adora encontrar. Porque a alma é límpida, é longe desse debate do embate, de querer desfazer do outro. Esse cara tem a alma linda, ele tem a alma muito negra, ele é lindo. Então, eu agradecer a vocês todos e dizer que estou à disposição das instituições e mais ainda da OAB, né, louvar mais ainda esse espaço e dizer muito obrigado, e que amanhã é dia de postar, de hastear a nossa bandeira contra qualquer tipo de discriminação no planeta, seja lá contra quem for. Por favor, vocês também. Agradeço também o convite, né, da OAB para estar aqui nesse momento. É muito bom. Digo, olha, se estiver debatendo racismo, pode me chamar, que eu vou, que eu gosto de falar, gosto de debater. Agradeço a presença de Carla, de Moisés, que assim, é um professor. Posso passar a noite inteira ouvindo. Moisés é uma enciclopédia ambulante. E a doutor Ricardo também foi muito construtiva, aprendi muito também. Então, quando tiver novamente, pode me convidar que eu vou vir. Agradecer também a todos vocês aqui presentes, né? É um debate muito rico, né? E agradecer também ao nosso presidente, que tem, de fato, tem esse compromisso, né? Em a gente poder institucionalmente levar essa discussão no campo institucional, que é importante, né, Moisés? Chega do campo individual. Acho que o campo individual realmente sempre foi muito contraproducente, né? A gente sempre navegou ali contra a maré, e do ponto de vista institucional, acredito eu que é um ponto positivo, né? A lei, como eu citei aqui também, ela é positiva nesse aspecto, pela questão do aumento de pena, pela questão dos agravantes que a lei tem trazido. Acredito que paulatinamente a gente vai de alguma forma chegar, né, eu não diria chegar a um ponto ideal, porque o ponto ideal é uma utopia, né? Mas a gente de alguma forma tende aí a mitigar esses problemas que tem custado muito caro, professor Moisés, à nossa sociedade. Então, agradecer ao nosso presidente Alberto, aos demais presentes, nosso querido sonoplasta, né, e dizer que foi muito rico e importante no debate desse. A gente tem que ampliar essa discussão. Obrigada, pessoal. Obrigada, parabéns aí ao Alberto, a Carla. Todos nós. Axé. Obrigada ali ao professor Gilberto também. Um abraço.